Oi pessoal, vamos aprender a pintar algumas estampas e texturas de tecido? Primeiro vamos desenhar alguns quadrados em um dos lados do canson A3. A gente vai dividir o canson ao meio e desenhar 4 quadradinhos de 9 ou 8 centímetros, fica a seu critério. O primeiro quadrado eu vou dividir em espaços de 1 centímetro e eu vou fazer uma retícula, tipo uma trama de 1 centímetro em cada quadrado. Como vocês viram, eu dou uma apagadinha porque como eu vou pintar por cima ou desenhar em cima, eu não quero que fique tão marcado. Primeiro de tudo, eu fiz a estampa do pied de pule. Fiz o desenho num tamanho maior para que vocês vissem o formato. Entretanto, com esse tamanho de quadrado ia ficar muito grande, então eu decidi dividir mais um pouco os quadrados restantes. Então eu peguei e dividi em meio centímetro. Cada quadrado eu dividi ao meio. Então na hora que vocês forem fazer, se vocês quiserem fazer inteiro, é só dividir o reticulado em quadrados de meio centímetro direto. Depois que eu fiz o reticulado, eu vim desenhando o formato do pied de pule. Percebam que é um quadrado após o outro que eu vou desenhando. E eu faço o desenho a lápis primeiro, para não correr o risco da gente borrar depois que a gente for passar para caneta. Então a gente marca primeiro de lápis e depois faz ele completo de caneta. Não consegui fazer aqui no vídeo completo porque as minhas canetas nanquins estão todas estragadas. Vocês vão ver no decorrer do vídeo.
Aqui eu tô tendo que passar várias vezes a caneta por cima para poder dar conta de fazer um desenho, né? Nesse segundo quadrado, nós vamos fazer a estampa de poá. Então, a gente pode fazer a retícula de 1 centímetro também. Depois, a gente apaga para ficar mais claro. E a gente passa a tinta guache por cima. Essa forma que eu estou explicando aqui, a gente pode fazer com outros tipos de pintura também. A gente pode pintar só com lápis de cor. A gente pode, ao invés de fazer o poá branco, a gente pode fazer a bolinha preta, né? Então, é um estilo que eu tô mostrando aqui pra vocês. Começo a pintura, tento deixar ela bem homogênea e depois que eu cobri todo o quadrado, eu observo se eu ainda consigo ver algumas linhas e vou marcando as bolinhas.
No terceiro quadradinho, a gente vai fazer uma amostra de xadrez. Então, a gente vai fazer o tartan. Nós vamos mesclar aqui guache, lápis de cor e caneta nanquim. Vamos começar marcando espaços, uma retícula de 2 centímetros. A gente marca vertical e horizontal e depois dá uma apagadinha para não ficar marcado demais quando a gente passar a tinta guache por cima. Eu vou escolher 2 tons de azul, um azul mais esverdeado e um azul mais escuro, para a gente fazer 2 listras. Nós vamos começar alternando a listra do azul mais esverdeado na vertical com a listra do azul mais escuro.
Quando a gente termina as 2 listras, espera secar. Agora a gente vai pegar um lápis de cor macio, amarelo, e passar também alternando na horizontal. Nós vamos reforçar um pouquinho a linha, né? Da retícula de 2 em 2 centímetros. E a gente vai passar uma listra amarela, dar um espaço e passar outra listra amarela. Depois que a gente faz isso, a gente vem com a linha branca na horizontal, passando por cima dessa faixa amarela. A seguir, a gente vem com a linha do lápis de cor branco, passando por cima do azul mais escuro. E a gente faz esse cruzamento. Agora a gente vai pegar a caneta nanquim e passar por cima, na vertical, por cima da faixa de azul esverdeado. Depois que a gente faz isso, a gente vem com a linha na horizontal, com a caneta nanquim, passando por cima da faixa que está do lado da faixa amarela. Eu tento dar uma reforçada na caneta, porque a caneta já não tá boa, né? Tento dar essa reforçada na linha para aparecer um pouco mais no vídeo. E para ficar pronto o nosso xadrez tartan. O penúltimo é uma renda. Nós vamos fazer uma renda. Então, a gente começa desenhando uma retícula com linhas inclinadas. Depois que a gente faz essa retícula, a gente faz o desenho da estampa que a gente quer que tenha na renda. No caso, eu estou desenhando algumas flores, então eu faço essas flores alternadamente para ir repetindo um padrão. Como eu disse a vocês, a minha caneta não estava boa, então tive que pegar uma caneta normal. Mas a caneta normal, a gente acaba tendo que fazer mais força
para que o traço fique mais cheio e mais preenchido do que com a caneta nanquim. Aqui eu tô fazendo o padrão das flores, mas a seguir eu vou diminuir um pouco a retícula das linhas, da trama da renda, para que ela fique uma trama mais apertada, mais junta, mais próxima uma das outras. Então aqui eu já tô fazendo as linhas mais próximas na trama da renda. E depois que eu terminar todas essas linhas, de um lado e para o outro, fazendo a reticulação, eu vou reforçar a pintura das flores. Por último, eu fiz um retângulo menor no espaço que ficou abaixo dos 4 quadrados e vamos aproveitar para fazer pelos, texturas de pelos. Então eu fiz umas marcações aí que depois eu acabei nem usando. Eu apago um pouco o retângulo, pinto toda uma base de um tom médio. Lembrem-se, aqui a gente vai usar aquela questão do tom médio, do tom claro e do tom escuro. Então vocês já produzem os 3 tons. Eu faço a base de tom médio, no azul médio. Usei o azul, que é uma cor improvável de pelos, porque é mais tranquilo para vocês. Porque se a gente for produzir o marrom, pode ser que fique mais difícil para vocês trabalharem, já que a gente está trabalhando com uma gama limitada de tons de guache, né?
Com a base pronta, eu venho na diagonal, trabalhando risquinhos para imitar pelos. Eu tenho que trabalhar com a ponta do pincel. Não pressionem demais o pincel sobre o papel, porque a gente vai fazer um movimento suave com a mão, para que não fique marcado demais. Além disso, o pincel não pode estar muito molhado, então eu estou sempre tentando enxugá-lo. Apesar de, às vezes, juntar muita tinta na base do pincel, eu dou uma lavadinha nele na água e enxugo um pouco, para que não acumule de tinta demais, porque afinal a gente quer que os riscos fiquem suaves. Agora eu já venho com a segunda camada de tons escuros, ou seja, o azul misturado com preto. E vou fazendo esses risquinhos em algumas partes na diagonal. Vocês vão ter que definir qual o tamanho dos pelos que vocês querem. E aí a gente vai fazendo como se fosse linhas inclinadas, mais irregulares, desses tamanhos, para que a gente possa fazer e pensar em tamanhos que ficam mais para dentro, que são essas partes mais escuras, e depois a gente vem com os tons mais claros por cima. Agora eu estou preparando a tonalidade de branco, do azul claro, misturado com branco. Então eu pego bem mais branco e toco um pouquinho de azul, para que ele fique mais brilhoso. Como vocês já sabem, o branco da guache, quando não é de boa qualidade, ele não tem tanto poder de cobertura. O correto era que tivesse, mas se a guache não for de qualidade, não vai ter. Então a gente vai misturando um pouquinho de azul no branco para fazer essas tonalidades. E a gente vai trabalhando com o pincel sem água. No meu caso, eu tô misturando um pouco de água porque a minha tinta branca é muito seca. Então, às vezes eu preciso misturar. E aí a gente vai fazendo linhazinhas linhas inclinadas nas áreas que eu quero que sobressaia mais, que pareça com o brilho do pelo. E é isso. Espero que tenham aproveitado.